Olá pessoal, dando continuidade aí no assunto saúde e dicas de saúde, hoje eu quero falar sobre equilíbrio. Vamos lá. Como que o abdômen ajuda a gente no equilíbrio? O abdômen, quando ele está numa posição favorável, ou seja, de modo que ele não tem acúmulo de gordura, o abdômen ele é rígido e ele dá sustentação na caixa torácica, que ajuda a gente a ficar de pé ereto, numa posição correta. Da outra maneira, quando a gente está gordo, obeso ou com sobrepeso, cria-se uma camada de gordura no abdômen, deixando ele flácido, ou seja, pouco músculo e mais gordura, e daí você desestabiliza a estrutura e você força a coluna, puxando ela para frente. E você também não vai ser mais uma pessoa equilibrada como dantes, que o abdômen estava rígido. Um abdômen com mais de 92 centímetros de circunferência, ou seja, uma barriguinha com 92 centímetros, dados da Organização Mundial da Saúde, está colocando em risco a sua vida, está colocando em risco o seu coração. Por quê? Porque precisa de muito sangue para bombear para essa região e o coração vai trabalhar sobrecarregado. Uma outra coisa muito importante são os dedos do pé. Vamos lá. Principalmente o dedão. Por quê? O dedão ele ajuda você a se manter de pé, equilibrado e ereto. Uma pessoa, eu conheço infelizmente uma pessoa que por conta do diabetes já teve que amputar 9 dedos e ela ficou apenas com o dedão e os outros 9 ela amputou. A pessoa ela perde parte do equilíbrio, ela não consegue ficar mais em pé, ela não consegue caminhar normalmente como antes. Aqui uma curiosidade, antes do surgimento da arma de fogo, as guerras eram travadas com espada. E espada, pessoal, é um objeto pesado, mais pesado que um facão, imagina. E aí, para esse soldado ele ficar de pé, ele precisa ter os dedos normais, ok, para ele poder segurar uma espada e lutar com outro homem do tamanho dele. O que os reis faziam antigamente? Eles capturavam um exército e aí, para não perder toda aquela mão de obra, que era como eles enxergavam os homens inimigos, eles cortavam o dedo do pé, o dedão, de cada soldado que era capturado. E aquele soldado ele não servia mais para a guerra. Ele era um homem mutilado a partir de então. E aí era usado em serviços domésticos, né? Então, essa é a importância do dedão do pé, manter o seu corpo equilibrado, para você não tropicar na rua, para você não cair. Dedão do pé, muito importante. Agradeça aí o seu dedão do pé. Vamos aqui falar na última parte aqui, panturrilha, que é a famosa batata da perna. São dois músculos chamados de gêmeos. Esses músculos, eles funcionam como se fosse um segundo coração, tá, pessoal? Na medicina ele é até chamado segundo coração. Por quê? Imagina agora uma caixa d'água que a gente instala no teto da casa, no telhado, na laje da casa. E essa caixa d'água, ela manda água para todos os cômodos da casa, torneiras, chuveiro e tudo mais. Por quê? Porque ela está acima. Então ela não usa outra coisa a não ser a gravidade, a força da água descendo para poder abastecer toda a casa. Agora imagina a panturrilha sendo uma caixa d'água, só que ela estando embaixo. Então para alimentar uma torneira, ela precisa de um processo de mecânico e elétrico, um bombeamento. Para alimentar um lavatório, ela precisa desse mecanismo mecânico e elétrico. E para alimentar um chuveiro, digamos assim, ela precisa também desse mecanismo. Então a panturrilha ela é uma coisa muito importante no nosso corpo, porque ela bombeia o sangue que desce do nosso corpo até os pés, e aí tem que voltar, tem que fazer um esforço para voltar. Então, quando se quer tratar problemas do coração, o médico orienta bastante a cuidar também da panturrilha, que é o segundo coração. Porque imagina, se você tem o coração comprometido e você tem a panturrilha comprometida, acabou, os dois já estão funcionando mal. Agora, a panturrilha funcionando bem,
ela ajuda no todo o processo do corpo de irrigação sanguínea. Bom, pessoal, eram essas dicas que eu queria dar para vocês. Lembrando sempre que sua saúde é o seu maior patrimônio e você tem que cuidar da sua saúde para o médico não ter que cuidar da sua doença. Eu sempre falo isso, sempre acho importante lembrar vocês.